Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O tema de hoje é: quais são os efeitos colaterais? Como começar, Dagi? O que vai sobrar dinheiro? O que eu tenho que fazer? Eu sou Dagiele Weipert, sou educadora financeira. Se você está vendo essa aula no gravado, eu queria que você comentasse para mim aqui no YouTube ou no IGTV que você está vendo no gravado. Eu fico super feliz quando eu vejo vocês assistindo também. Assim a gente tem uma conversa, eu consigo saber que você está aí comprometido, comprometida a fazer diferente a partir de agora. Eu falo sempre que a jornada de sair das dívidas, ela é uma jornada e que começa pela decisão de fazer diferente a partir de agora. Eu acredito que todo mundo que tem algum tipo de dívida passa por alguns estágios. E como é que eu sei isso? Eu passei por eles, né? Talvez você não saiba, mas com 24 anos eu devia 100 mil reais sem ter um carro quitado, sem ter uma casa, sem ter viajado para muitos lugares. Eu fiz algumas viagens, mas não foram tantas assim, e eu passei por esses estágios. O estágio do desconhecimento da dívida, você nem sabe que tem um problema, né? Isso aconteceu comigo desde o começo da minha trajetória. Eu comecei ali usando cartão de crédito, cheque especial, mas eu pagava, não faltava dinheiro, não sobrava, mas não faltava. Às vezes eu entrava no vermelhinho da conta lá, no limite, mas eu sabia que o dinheiro ia entrar daqui a pouco, ia cobrir, e eu tinha cartão de crédito, então eu ficava usando o limite do cartão, recebia o salário e vivia esse ciclo durante aproximadamente aí 6 anos da minha vida. Comecei a minha vida financeira com 17 e com 23 aproximadamente a coisa começou a desengrigolar, porque foram anos sem saber que aquilo que eu achava normal era um problema. Então, esse primeiro estágio é um estágio de desconhecimento do problema, que eu acredito que vocês não estejam nele. Eu acredito que vocês estejam no próximo estágio. O próximo estágio é o estágio do deu merda, tá? Eu falo que é o estágio do deu merda. É quando você tá rodando a sua vida no automático há muito tempo e chega num determinado momento você se dá conta de que se enfiou numa grande bola de neve de dívida. Foi o que aconteceu comigo no dia da minha, eu falo da minha descoberta do estado em que eu estava vivendo, porque eu fiquei um mês sem salário. O salário pagou o cartão e não sobrou nada. Quem aí já passou por isso? Se entrega aí, dá um joinha ou dá um coraçãozinho aí. O que aconteceu? Caiu o salário na conta, pagou o cartão, entrou no negativo, meu salário não foi suficiente para pagar o cartão, foi um mês que eu dei uma loqueada, gastei mais do que eu devia. Quem nunca gastou, quem nunca estourou o cartão, que atira a primeira pedra aí, né? E aí eu falei assim, então, acabou, né? Agora vou ter que fazer um empréstimo. Ou seja, já tinha um monte de empréstimo, já tinha cartão, fiz mais um empréstimo para pagar a dívida, né? E achei que aquilo ia resolver os meus problemas. E naquele momento eu fiquei com 100 mil reais de dívida, porque o empréstimo que eu fiz tinha uma taxa de 3,39, se eu não me engano, ao mês, e a dívida de 30 virou 90. E aí foi um puta de um susto para mim, porque eu trabalhava no banco, cara, eu sabia dessas coisas, mas no desespero eu não tinha mais crédito consignado para pegar. Eu não tinha mais nada para fazer. Tinha aquele dinheiro liberado na conta, pré-aprovado, aquele empréstimo pré-aprovado, caro pra caceta, que o banco deixa lá. E aí eu peguei. E qual que foi esse meu estágio? O segundo estágio, que é o que eu imagino onde que você tá, que é o estágio do, caguei com a minha vida, tô devendo até o meu nariz pro banco. O que eu faço agora? Começo por onde? Faço o quê? Eu não tinha a menor ideia do que eu fazia. Eu sabia que eu não podia dever o banco, não podia parar de pagar. Eu não sabia nem que tinha essa possibilidade, isso nem passava pela minha cabeça, tá? Jamais, eu trabalhava lá, como é que eu ia ficar devendo o banco que eu trabalhava? Não estava tendo essa opção, senhora. E aí eu peguei e falei assim, bom, vou pagar agora, né? Só que eu não resolvi meu problema aí. O que aconteceu depois? Eu fiquei devendo uma parcela de 1.800, uma parcela de 800 que era do meu carro, e aí me sobrava do salário 1.200 reais para eu comer, pagar aluguel, abastecer o carro, comprar umas roupinhas, comer uma pizza, e aí eu voltei a usar o cartão de crédito, obviamente, né? Então eu já tinha um monte de dívida e continuei me endividando até o dia que faltou dinheiro para comprar remédio. Depois eu conto mais essa história para vocês, mas eu quero dizer que esse dia que eu tive que ligar pro meu irmão, e meu irmão é o chato da família, tá? Com todo respeito, seu irmão te amo, mas eu e você sabemos que você é chato e que você sempre pegou no meu pé. Então, assim, o meu irmão pegava no meu pé e falava que eu gastava demais. Ele era aquela pessoa que queria meu bem, mas que eu achava que era o chato, né? E aí eu tive que ligar para ele e falei, irmão, tô com o motoqueiro aqui na porta de casa e não passou meu cartão, você pode vir aqui me ajudar?
Eu fiquei com muita vergonha. Veio ele e minha cunhada no dia. Eu acho que ele nem lembra disso. Eu sempre falo, ele fala que nem lembra dessa história. Mas para mim foi o fim do mundo do mundo. Eu fiquei com muita vergonha e eu falei, tá, preciso sair disso, mas eu não sei por onde começar. E aí eu comecei. Voltei a morar com a minha mãe, comecei a cortar gasto, fiquei 1 ano sem sair de casa. Eu fiz tudo errado, galera. Peguei, mudei de emprego, peguei toda a minha rescisão, 60 mil reais, fui lá tentar pagar a dívida, não reduziu nada o juro. Uma dívida que eu podia ter pagado por 15, eu paguei por 60, e assim foi, uma tortura, foi uma tortura para mim sair das dívidas. Esse processo todo demorou 3 anos, de 2013 até final de 2016. E aí talvez você esteja exatamente nesse lugar que eu estive. Tá, Daj, caguei com a minha vida, tô devendo isso, tô devendo aquilo. Eu não cheguei a dever agiota, tá? Eu devi banco mesmo. Então, assim, eu não cheguei a dever agiota, mas hoje eu já sei como é por causa dos meus alunos. E aí, quando eu saí do banco, eu não aguentei mais ficar no banco. Literalmente, falei assim, cara, não é normal. E eu olhava para o lado e eu via que os meus clientes passavam pela mesma coisa, que os meus colegas de trabalho passavam pela mesma coisa. Eu falei, cara, tá muito estranha essa história aqui, né? Não é possível. E aí foi quando eu decidi tornar disso aí o meu trabalho, né? Eu decidi trabalhar com isso e sair do banco um mês depois que eu paguei minhas dívidas, né? Terminei de pagar em final de 2016 e em janeiro de 2017 eu já saí. E nesse momento que você se encontra de não saber por onde começar, porque o dinheiro não sobra, porque você tem medo de faltar dinheiro para as contas básicas do mês, porque você não sabe se algum dia você vai conseguir pagar isso, porque o banco debita direto do seu salário, porque o banco não aceita uma negociação, você tenta, porque você pega empréstimo e não consegue pagar. A gente precisa identificar o que você vai fazer para começar e, principalmente, quais são os estágios desse processo. O que vai acontecer com você durante esse caminho? Achei muito bonitinho que agora mesmo, não lembro o nome dela, acho que é Josi, ela acabou de chegar aqui no meu perfil, ela me falou assim, eu não sei por onde começar, né? Faço uma consultoria, não faço, e ela falou assim, eu sei que não é um processo rápido, né? E aí eu falei, ó, que bom, já é um começo. E aí a gente começa a entender que sim, você vai ter que começar por um processo que começa por uma decisão. Então, assim, eu tive que não ter 90 reais, ganhando 4 mil por mês, eu não tinha 90 reais para comprar um remédio, e aí eu tive que ter esse momento do chega. Eu não sei qual vai ser o seu momento do chega. E de verdade, não tinha live como tem hoje, conteúdo gratuito como tem hoje, tanta informação como tem hoje, isso já faz muito tempo. E eu não sabia mesmo, até tinha lá o canal da Natália Arcuri, tinha algumas coisas na internet, mas nada que eu entendesse que funcionava para mim. Eu falava assim, não, esse negócio que essas pessoas falam aí deve funcionar para todo mundo, mas, eu tô devendo 100 mil reais, isso não funciona para mim. Economizar no papel higiênico não vai funcionar para mim. E aí eu nem me dava o trabalho de ir atrás de informação, eu só fiquei naquele calvário ali durante 3 anos. E aí você que está aqui agora, que você tem a oportunidade de ter conhecimento, vamos lá, vamos entender o que você precisa fazer para não passar pelo que eu passei, para não sofrer pelo que eu sofri, para não perder noite de sono, que você já deve estar perdendo, mas para não perder mais e para sair disso o mais rápido possível. Vamos lá, vamos entender agora por onde que começa isso, né? Antes de dizer, eu sempre falo que antes de dizer para você o que você faz, eu tenho que dizer o que você não faz. Na boa, de verdade, eu já fui uma pessoa viciada por ter resultado rápido. Eu já perdi 10 quilos em 3 meses. Eu fui aluna da Karina Peloy e eu perdi 10 quilos em 3 vezes. Durante 3 meses eu fiquei sem sair de casa, eu fiquei sem comer, eu não me socializava com ninguém, eu não falava com ninguém. Eu acordava, comia meu ovo, fazia meu exercício, comia salada, depois comia um lanche, e isso foi logo depois que eu saí do banco, né? Por quê? Eu queria resultado rápido. Resultado não foi duradouro esse processo na minha vida, né? Eu não fiz o processo do jeito que tinha que fazer, não pelo curso dela, de jeito nenhum, o curso dela é maravilhoso, mudou minha alimentação, mas eu voltei a engordar porque eu não queria o processo, eu queria o resultado. Eu não estava só preocupada, eu não estava preocupada em aprender a comer, eu só queria emagrecer. E aí você deve estar falando, eu também, Daj, não estou afim de fazer nada disso, eu só quero sair das dívidas, né? Então respira que eu quero te dizer a verdade, tá? Isso é um processo que nós fazemos aqui em 8 semanas.
Então, assim, eu conduzo esse processo com os meus alunos em 8 semanas. E é possível fazer em 8 semanas. É por isso que eu falo que com o método fica mais fácil. E eu falo esse método para vocês em toda a aula. A gente vai falar sobre ele aqui de forma mais abrangente agora, tá? E normalmente, dependendo da proporção da dívida, eu, por exemplo, devia 100 mil reais. Se eu tivesse feito os passos que hoje eu ensino para as pessoas, eu teria saído da dívida em 1 ano, porque eu ia ter conseguido um acordo para pagar aquela dívida de 60 por uns 15, que era o que eu realmente devia, e o resto das dívidas eu ia conseguir pagar do jeito que eu estava pagando, economizando, fazendo uma organização financeira, ok. Mas as pessoas às vezes ficam o resto da vida nas dívidas porque elas não travam o dia do chega. Eu travei o dia do chega, foi horrível, mas eu travei o dia do chega. E aí, quando você estabelece esse dia do chega, você tem que entender que não é uma fórmula mágica. É um processo que tem fases, que tem etapas, que vai mudar a sua estrutura, mas os efeitos colaterais não precisam ser ruins como foi comigo. E é sobre isso que a gente vai falar aqui, que os efeitos colaterais são positivos, não são negativos. São positivos, assim, de uma forma que vocês nem imaginam. E eu vou contar aqui por quê. Só que não é uma fórmula mágica, tá? Eu sempre faço questão de dizer isso para vocês. Eu sei que eu sempre trago resultado de aluno para vocês. Quero mostrar hoje uns aqui, mas não é uma fórmula mágica. É um processo, é um passo a passo. E vamos lá, vamos entender isso aí na prática, tá? Primeiro eu quero dizer para você que a forma que você aplica isso que eu vou falar para você, é muito importante a ordem. Eu sei que sair das dívidas parece uma receita mágica, é só ganhar mais dinheiro, arrumar um dinheiro e pagar. Pra você ter uma ideia, nesse processo de sair da dívida, meu salário passou de 4 mil para 7 mil reais, quando o Santander me chamou para trabalhar. Isso me fez pagar a dívida? Não fez, galera. Não fez, porque eu não sabia a forma, não sabia a receita, não sabia o passo a passo. Aí eu fazia tudo errado, pagava a dívida do carro, que era a dívida mais barata que eu tinha, ao invés de pagar o empréstimo, que era a dívida mais cara. Tudo errado. Sabe o que é tudo errado? Esses dias eu estava falando disso e eu fiquei rindo, né? Hoje eu falo rindo, mas na época era um sofrimento. Eu mostrei até nessa semana eu mostrei o processo de quitação do meu carro na aula de terça-feira que eu falei sobre juros e eu pagava tudo errado. Um mês eu atrasava, no outro mês eu ia lá e pagava 2 parcelas. Aí outro mês eu atrasava 3 meses, teve uma vez que eu fiquei devendo 5 meses do carro e ele foi para execução judicial. Foi um pavor essa história, porque eu devia para a Nissan, não era para o banco, né? E aí eu falei, puta que pariu, meu carro foi para execução judicial. Me virei para conseguir pagar esse negócio, foi um desespero. E aí, voltando para isso, é para mostrar, é através dos meus erros que eu mostro para vocês como que esse jeito de só ir lá e quitar 2 parcelas não funciona. Quero dizer para você um pouquinho do que aconteceu com algumas alunas minhas, né? E por que eu falo isso? Porque quando você começa esse processo, você vai se sentir, no começo, você deve estar assistindo as minhas aulas agora, falando assim, Dagi, que preguiça. Eu imagino, fala para mim, quem que tem preguiça de falar de dinheiro? Vocês têm preguiça de falar assim, nossa, que preguiça, meu Deus, ter que encarar esse bando de dívida que eu fiz. Nossa, como eu fui burra. Meu Deus, não deve ter solução. Misericórdia. Eu falo para vocês, eu não gostava de estudar finanças de jeito nenhum. Não gostava quando eu estava enrolada, porque me lembrava uma coisa ruim. Eu gostava de escutar música, eu gostava de dançar, não gostava de ficar estudando finanças, né? E aí, quando você começa a se habituar, começa a ver as possibilidades, você muda totalmente a sua perspectiva da sua vida. Vou colocar a mensagem da Vanessa para vocês. Deixa eu ver. No primeiro momento, ela reduziu a dívida dela em 10 mil reais. Num primeiro momento, eu não achei que era lá grande coisa a diminuição da minha dívida, porque diminuiu um pouquinho a parcela. Mas quando eu fiz os cálculos, eu vi que o valor era bem considerável e com esse processo eu percebi que as pequenas coisas fazem muita diferença. E hoje eu estou me sentindo vitoriosa e não pretendo parar por aqui. O que é legal para mim desse caso dela é porque ela já tinha feito uma consultoria financeira. E a consultoria financeira, ela é muito técnica, ela vai atuar lá na dívida, no problema, tal, ela custa caro, não é um trabalho barato, eu falo isso porque eu faço consulta, hoje muito menos, mas faço. E aí, quando você olha para o processo dela, agora ela começou um processo de mudança de mentalidade, de falar assim, o quê? 100 reais por mês durante 90 meses? Porra, é dinheiro pra caceta, é 10 mil reais. Mas quando você tá na dívida, você pensa que diminuir 50... Agora mesmo uma aluna acabou de diminuir uma dívida em 50 reais por mês. Parece nada, mas em 80 meses que ela tem pela frente, 70, se eu não me engano, vai dar 3, 4 mil reais.
Então, assim, você começa a entender que pequenas coisas fazem diferença, que uma tarifa de R$ 5 de SMS que o Banco do Brasil adora cobrar faz uma puta diferença no seu mês. E não é em um mês, é somando tudo que tem, é somando tudo que o dinheiro não sobra. Aí a gente desce, e aí eu vou até parar no caso da Vanessa aqui, mas eu podia citar aqui também a GCL, a própria Celina, que também passou por esse processo, dizer para vocês, a Cláudia, que ontem teve uma redução de dívida, que são pessoas que já vêm de longas tentativas para resolver a dívida e não consegue. Por quê? Porque não entendeu o processo e não começou a aplicar o processo até dar certo. Escuta isso que eu tô falando, até dar certo. Você realmente acredita que de primeira você vai conseguir resolver tudo? Dá um exemplo idiota para vocês. Eu odeio pregar prego na parede, eu não gosto, né? Mas eu gosto de quadro, então eu preciso. Aí quando você vai martelar um prego, eu sei machuca minha mão, né? Eu falo. E tem um jeito que você tem que dar as primeiras marteladinhas com cuidado. Depois que você dá as primeiras marteladinhas, e é a hora mais chata, porque o prego às vezes vai para um lado, aí você tem que endireitar o prego, aí colocar de novo, aí você dá mais uma, duas, três marteladinhas, quando entra, a cabecinha do prego entrou, aí você vai na porrada, pá, 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 e aí quando você dá umas 5, 6 marteladas, já resolve, mas às vezes você vai dar umas 10 marteladas no começo, até acertar a direção do prego, até acertar, às vezes a parede é meio mole, aí você não sabe se aquele lugar ali é o melhor para furar. Então assim, ó, eu tenho quadro tudinho aqui na minha parede, daqui até o teto tem quadro, e eu tenho a parede inteira de quadro, então eu falo que de pregar parafuso eu entendo, né, de pregar prego, tanto que eu tentei pregar os meus quadros com fita dupla face, foi a maior decepção da minha vida, porque o que prega mesmo é prego, e nesse exemplo do quadro, é exatamente isso que às vezes as pessoas elas fazem quando elas vão sair das dívidas, elas pegam e querem fazer de qualquer jeito, igual eu tentei grudar meu quadro na parede com fita dupla face, não funcionou. Deveria funcionar? Deveria, mas os quadros são muito pesados, meus quadros são grandes, ou então eu peguei a fita errada, porque eu não tinha a receita. E aí, nesse momento agora, quando você fala assim, Dagi, eu não sei por onde começar. Se você não sabe por onde começar, essa aula vai resolver o seu problema. E a galera que vai receber esse áudio depois vai ouvir minha batida. Essa sou eu batendo com a mão. Você vai resolver esse problema agora. Não sei por onde começar. Você vai ter 3 opções para começar a sair das dívidas, tá? Para começar a pagar sua dívida por um valor até 3 vezes menor, para ver o dinheiro sobrar todos os meses na conta, para resolver esse pipoco aí. 3 opções. Primeiro deles é o que eu falo que é o mais burro de todos, tá? E desculpa usar a palavra burro, mas é para te impactar mesmo. É você continuar sem fazer nenhuma pela sua vida. E eu queria muito falar um palavrão, mas eu tô me educando para não falar. Mas a verdade é que se você continuar no modo do deixa a vida me levar, a vida leva eu, entendeu, né? Não vai rolar. Então, e eu percebo que, e é muito provável que você que está aqui comigo agora, e eu honro a sua vida por você estar aqui, é muito provável que você está há muito tempo no deixa a vida me levar, a vida leva eu. É muito provável. Eu conheço você, por mais que eu não conheço você aí na sua casa, eu faço isso aqui já tem 3 anos. Então, eu conheço você. Quando eu sento com os meus alunos e falo assim, me conta um pouquinho da tua história. Eles falam, então, já são 10 anos, né, que eu trabalho, pago boleto, não tenho nada, não tenho uma casa, não tenho carro, toda vez que tem que viajar, tem que parcelar, e a dívida só aumenta. Eu tento e só aumenta. Então, assim, eu conheço você, eu fui como você, como é que eu não vou te conhecer? Então, esse modo Zeca Pagodinho, esquece. Aí você tem outras 2 opções, e eu dei uma aula sobre isso, assim, explicando exatamente cada coisa dela. A segunda opção que você tem é fazer sozinho. Você pode sair da dívida sozinho, eu saí, eu falo para todo mundo, eu sou a pessoa mais peituda para falar assim, é possível. Você está disposto a pagar o preço? 3 anos sem dormir, 3 anos chorando na privada do banco, 3 anos literalmente perdendo a noite de sono, não sabendo como é que, se algum dia eu ia conseguir me livrar daquilo, porque a dívida era até final de 2018, a dívida era em 48 parcelas, de R$ 1.800, R$ 1.865. Então, assim, dá para fazer sozinho? Se você for fazer sozinho, você vai ter que ter uma puta de uma disciplina para sentar a bunda na cadeira todo dia e todo dia resolver um negócio. E deve levar aí uns 3 anos, 5 anos para você acabar com tudo. Você vai assistir vídeo, aí você vai ter que escolher uma pessoa que você vai comer o conteúdo dela, pode ser o meu, que inclusive as minhas aulas eu explico sobre portabilidade, sobre refinanciamento, só que você vai chegar em algum momento no processo que você vai falar bem assim,
Agora eu não sei o que fazer, porque eu fui fazer isso aqui, mas deu esse problema aqui. É igual parafuso, é igual prego quando você vai bater. Você bateu, aí você viu que a parede tá fofa. O que você vai ter que fazer? Vai ter que ser na broca. Não vai dar rolar para rolar com o prego, não. Vai ter que ser parafuso, furadeira com bucha, porque o prego nessa parede fofa aqui não vai pregar. E aí você começa a ter problemas no caminho, obstáculos, e bem como, inclusive, é isso que eu estou trazendo para vocês. Estou mostrando os obstáculos que vocês vão encontrar no caminho e os acertos que você deve fazer. E o acerto de hoje é por onde começar. O que vai acontecer comigo quando eu começo? O que eu posso fazer? E aí eu falo que sempre que o terceiro caminho é escolher e acompanhado. E quando você escolhe e acompanhado, você tem duas opções. Você pode pagar alguém para fazer para você, que é quem procura consultoria, e custa muito mais caro, eu falo porque eu faço consultoria, ou você escolhe um método. E eu não estou aqui vendendo nada para vocês, meu curso está fechado, eu não estou vendendo, estou explicando para vocês o que eu queria que alguém falasse para mim quando eu estava FFL. Você não sabe o que é FFL, me pergunta depois, tá? É que é um nominho meio feio, eu falo. Quem sabe, escreve aí nos comentários, sabe o que é FFL, né? Que eu falo que é a sigla aqui que eu vivi a minha vida durante muito tempo. E aí, quando você entende que se você não sabe por onde começar, eu te falei que o primeiro a gente joga fora, que é não fazer nada. Você tá aqui comigo, não é possível que você vai continuar sem fazer nada, né? Tô na fé aqui que você não vai entrar nesse grupo. Qual que é a segunda opção? A segunda opção é fazer sozinha, a terceira opção é fazer acompanhado. Então, não sabe por onde começar? Você vai ter que começar se comprometendo. Você vai ter que se comprometer. Você vai fazer sozinho? Vai lá, faz sozinho, tá tudo certo. Eu tô aqui todo dia pra você, né? Eu falo, tô aqui fazendo conteúdo todo dia gratuito pra você. Você não vai ter suporte, mas todo conteúdo na internet você vai achar. Terceiro, você quer fazer com ajuda? Aí agora você vai começar a procurar um mentor. Só que não é só sobre isso, não é só sobre como começar. Então, como começar tá resolvido. Como começar? Você vai fazer sozinho ou você vai fazer com ajuda? Aí a gente vai por outro caminho. Meu caso é muito complicado, Daj. Eu acho que meu caso é diferente, né? Tem meus pais, tem minha família, meu pai tá doente, minha esposa não trabalha, eu tô desempregado, né? Meu caso é de, não, Daj, esse negócio aí que você fala não é pra mim. Aí eu quero dizer uma coisa pra você com muito amor no meu coração, tá? Eu tenho um hall de alunos aí, hoje eu tenho 311 alunos no Mais Dinheiro Zero Dívida. Eu já atendi mais de 1.000 pessoas como consultora, porque em 2019, 2020 eu comecei a dar aula, mas 2017, 2018, 2019 eu fiz atendimento e faço até hoje. Eu tenho um número de observação muito grande para dizer para você, fora os meus 8 anos de banco, né, que eu nem coloco no jogo aqui, que seu caso não é tão diferente assim. Com certeza você tem características particulares do seu caso. Eu acredito que isso é possível, tá? De você ter uma característica assim, putz, o meu consignado não tem como fazer portabilidade porque não tem outra empresa. O meu órgão público não paga em outro lugar. Você tem outras coisas que podem acontecer com você que são, sim, particularidades do seu caso. Só que o seu caso, ele é único, ele é seu caso. E quem é a melhor pessoa para olhar o seu caso é você. E se você puder ter ajuda nisso, melhor ainda. Mas o seu caso não é tão complicado que não tenha solução. Não tem essa opção. Eu tenho uma cliente que deve mais de 500 mil reais, cara. 500 mil reais. Acabou de fazer um acordo judicial maravilhoso. Maravilhoso. Pagou a dívida até por menos que ela devia, porque foi feito judicialmente, né? Em um acordo ali entre as partes. Foi incrível o acordo que ela conseguiu. Eu que nem queria que ela pagasse o acordo, né? Porque eu sou briguenta, eu gosto de brigar, mas o acordo foi tão bom que até eu tive que baixar minha cabeça e falar, realmente, o acordo foi bom. O advogado acertou esse gol aí. E aí eu falo, cara, se o caso dela, que eu achei que não tinha solução, né? Porque eu sempre falo que todo caso tem solução, mas o caso dela me assustou. Falei, olha, esse aqui tá bravo, esse aqui vai dar justiça, mas vamos lá. Tá tudo dando certo, tá tudo bem, já tá com proposta de quitação de todos os bancos. Então, se você deve entre 10 e 30 mil reais, você deve mais de 30, você deve 100, você deve 200, você deve 300, cara, seu caso tem solução sim. Talvez o seu caso vai demorar mais do que da Joaninha, que deve 30 mil. Talvez, mas tá tudo certo.
né? Você é grande, adulto, responsável para olhar para trás e falar assim, cara, tá tudo certo, eu fiz o que eu podia, a cagada tá feita e agora eu vou consertar e tá tudo bem. E aí, quando você vai isso, você tira mais uma sombra da sua cabeça, que é a parada do meu caso não tem solução. Aí a gente vai para um terceiro obstáculo, Dagi. Tá muito legal, Dagi. Você tá me dizendo isso, massa, mas Dagi, não sobra nada, minha filha. Eu tenho que rebolar para conseguir fazer a compra do mês, Dagi. Eu tenho que rebolar para conseguir abastecer o carro. É de 20 em 20, Dagi, porque senão não sobra para carne. Você acha que eu sei disso como? Porque era assim comigo. Eu tinha que contar os tostãozinhos, o limite dos cartões de crédito para conseguir abastecer o carro. E eu visitava cliente, não tinha como ficar sem gasolina, né? Eu tinha que ir lá visitar o cliente de carro. Então, assim, se não sobra nada, a gente vai ter que atacar a causa do que não sobra nada, porque o dinheiro que está faltando na sua conta está indo para o banco, está indo para o nosso inimigo em comum, eu falo. A gente tem um inimigo em comum aqui, que é o banco, tá? Então, assim, é seu inimigo e é meu também. Nosso processo é fazer que a gente fique amigo, né? Que você consiga ali um acordo bom, que ele fique bom para ele, fique bom para você, que dê tudo certo. Mas nesse momento que você ainda não começou a atacar as dívidas, ainda não fez a guerra rápida e intensa contra as dívidas que eu ensino, o banco ainda é aí um inimigo para você, ele ainda está tirando dinheiro do seu bolso. Inclusive, o que é legal falar para você é que toda terça-feira eu faço uma série especial, cadê o dinheiro que está faltando na sua conta? E aí eu mostro os ladrões que estão tirando dinheiro da sua conta. Essa semana foi juros, eu já falei de tarifa, tem essas aulas lá no YouTube e eu vou falar mais sobre isso, tá? E aí, quando você quietou essas dúvidas que você tem na sua cabeça. Então, ó, se você que está aqui vendo essa aula, ouvindo esse áudio que eu vou mandar depois no Telegram, você está com essas 3 dúvidas, que é, Dagi, eu não sei por onde começar, eu acho que meu caso é muito desafiador, que eu não vou conseguir resolver, que não tem solução, que só me resta viver pagando esse juro até sei lá quando e ficar mais 10 anos, 3 anos, 5 anos enrolado com isso, ou então eu acho que meu caso que é muito difícil porque não sobra nada, eu mal consigo pagar as contas e sobreviver o mês. Eu quero que agora você silencia essas conversas, porque eu mostrei para você, eu provei para você que para essas 3 coisas que seu cérebro fica gritando na sua cabeça aí, que você está enrolado, que seu caso não tem solução, que você não sobra nada, que não sabe por onde começar, tem solução sim. E aí agora vamos entender a rotina. O que está por trás disso? Dagi, qual que é o jeito certo de fazer isso, né? Eu sempre falo que antes eu falo o errado, né? Vocês viram que eu falei que sem rotina você não vai chegar no resultado. Tem que ter rotina. Então, assim, a sair das dívidas é muito fácil comparar com emagrecer. É muito fácil. Aí você vai falar assim, nossa, então fudeu, né? Porque eu não consigo emagrecer. Aí para e pensa, por que você não consegue emagrecer? Normalmente é porque fica naquele sobe e desce, engorda, emagrece. E quando você topa um método, né? Quando você topa entrar num método, você vai falar assim, tá, então agora eu tenho que ter uma rotina. Todo dia eu vou tirar ali 20 minutos. Os meus alunos têm essa rotina. Todo dia eu mando uma atividade para eles durante 8 semanas. Eles têm uma atividade todo dia. Ai, Dagi, é cansativo. Não, porque é 15 minutos, é 20 minutos. Quem não tem 20 minutos para cuidar da vida financeira, pode sair daqui que aí não é para você. Aí realmente não é para você, porque se você, que é dono da sua vida financeira, não tiver 20 minutos para cuidar do seu dinheiro, aí a gente tem um outro problema, que é uma questão de prioridade. Mas eu não acho que é seu caso, eu acho que você tem os 20 minutos sim. E aí, quando você entendeu isso, você entende que sem método você vai ficar igual uma barata tonta. Vai ficar andando para um lado e para o outro sem saber o que fazer. Então, quando eu falo da organização, e esse passo a passo é simples, eu falo que ele é simples. Ele não é fácil, mas ele é simples. A gente começa sempre atacando as dívidas. Para o dinheiro começar a sobrar, e esse é o primeiro efeito que acontece quando você inicia esse processo, tá? Esse é o primeiro efeito colateral. O dinheiro começa a sobrar em 30 dias. Por quê? Quando você ataca as dívidas, você muito provavelmente vai tirar do teu orçamento, das contas que você paga por mês, o rato que está comendo o seu dinheiro, que é o juro, que é o primeiro rato. Então, quando você ataca a dívida, fazendo uma portabilidade, fazendo um tudo ou nada, que é uma das coisas que eu ensino, buscando uma negociação daquelas parcelas mais atrasadas, conversando com a agiota, com a família, falando assim, ó, tem como fazer desse jeito para eu conseguir começar a pagar você sem sofrimento, sem tanto sofrimento, o dinheiro vai começar a sobrar. E esse é o primeiro efeito colateral do ataque contra as dívidas. Qual que é outro efeito colateral? A esperança.
o seu sentimento muda. Você sai daquela posição de condenado e aí você fala assim, nossa, que bom, cara, realmente a minha dívida está muito grande, mas tem solução. E eu vou fazer o que tiver que fazer. Eu vou fazer diferente a partir de agora. E aí, nesse processo, a gente faz um processo de auto-perdão mesmo, de se perdoar pelas cagadas feitas no passado, pelos erros feitos no passado e, principalmente, amar o seu presente. Né? Eu sempre falo que eu não gosto de usar palavrinhas batidas, né? Mas é um fato, não tem como eu mudar isso, né? Mudar de nome, que é o amor pelo caminho, né? O amor pelo processo. Você começa a curtir, porque eu transformo muito isso numa gincana. Cara, é massa você ir lá, dar uma brigada com o banco e aí ver o negócio dando certo, o banco devolvendo dinheiro para você. Tipo assim, a vida inteira o banco te lascou. É pela primeira vez alguém foi lá e te ajudou a ter uma conquista, putz, é massa pra caramba. E aí você começa a curtir esse caminho. E aí quando você atacou as dívidas e você começou o processo de organização, lá não sei se já é a segunda etapa. O meu método ele tem 3 pilares, tá? Eu falo que é o tripé: dívidas, organização e investimento. E aí quando você vai lá nas dívidas, você já dá um ataque nas dívidas. Esse ataque vai demorar, tá? Ele vai demorar um tempo para ele se concretizar, ele leva aí umas 4, 5 semanas para você conseguir começar a metralhar as dívidas, tanto que os meus alunos estão agora na 5ª semana, começaram a conseguir as portabilidades, né? Mas leva um tempinho e aí você vai atacando as dívidas. Enquanto você vai atacando as dívidas, girou o primeiro prato, você começa a girar o outro prato. O outro prato é o prato da organização. Você vai entender qual é a sua relação com o dinheiro, da onde que você começou a se endividar tanto do jeito que você se endividou, e você vai começar a organizar suas contas, os seus cartões, os produtos bancários que você tem e começar a aprender a mandar no dinheiro. Então, você vai aprender a comprar melhor no mercado, a controlar os seus impulsos de compra, de cancelar todos os produtos por porcaria, parar de pagar taxa para banco, conhecer os bancos digitais, fazer a faxina na sua casa. Esses são alguns dos exercícios que tem nesse processo. E aí você vivenciou isso, aí normalmente nessa hora começa a surgir um tesão pelo caminho. Você fala assim, velho, que massa, botei o liquidificador que estava parado aqui para vender e vendeu, ganhei 50, massa pra caramba. Você começa a curtir, a fazer os desapegas, você vai pela primeira vez no mercado de forma organizada, com um processo, você sai de casa para ir no shopping, agora que a gente vai poder sair, né, de casa, aos pouquinhos, né? Ou então você entra num site de compra e você fala, nossa, eu preciso disso, eu realmente devo comprar agora, eu posso, tá no meu orçamento, até que você aprende a fazer o seu orçamento mensal. Quando você faz o orçamento mensal, ontem eu não vou lembrar o nome dele, acho que é Diego, que me perguntou como fazer sobrar. O orçamento mensal é você dividir os seus gastos em setores, como se fossem prateleiras do supermercado. A gente não tem lá a padaria, o setor dos produtos de limpeza, o setor do arroz e do feijão, do açúcar, do óleo e o setor das frutas e da verdura. Sua vida financeira é igual, a sua vida vai se dividir em moradia, gasto com transporte, gasto com saúde, gasto com mercado, gasto com comida fora de casa, gasto com telefone, gasto com contas residenciais, água, luz, gás, compras de roupa para as crianças, remédio. Então, assim, vai ter os setores da sua vida. E um dos setores são as dívidas, tá? Então, no seu orçamento vai entrar lá as dívidas que você não tem como parar de pagar. Financiamento da sua casa, financiamento do seu carro, aquele empréstimo que não tem como parar de pagar, porque é vinculado na folha. Então, assim, a gente tem ali as dívidas que vão ficar e as dívidas que vão sair. E já canto uma pedra para vocês. O cartão de crédito é uma das primeiras que vai vazar, porque a gente tem que resolver ele. Ou ele vai virar uma negociação, ou ele vai virar um tudo ou nada. E aí, quando o dinheiro começa a sobrar, já nos primeiros 30 dias que você está diligente nesse caminho, você vai ter coragem de fazer o seu primeiro investimento começando com R$1. Você pode começar a guardar R$1 que seja, né? Depois que a gente começou a usar o Banco Sofisa, né? Eu não usava muito ele com os meus alunos e a gente começou e aí eu falei, agora não tem mais desculpa, dá para fazer todos os investimentos com R$1, porque lá no Sofisa com R$1 você investe. Mas com 100 e 100 reais dá para começar e com R$1 dá. E aí você vai desenvolver a habilidade de poupar para fazer duas coisas. Poupar para você não ter problema quando der algum BO na sua vida. Então eu falo que é poupar para sua reserva de segurança, reserva de emergência, para quando você ficar doente, ter dinheiro para pagar o remédio, não precisar pagar o remédio no cartão de crédito. Para quando o carro quebrar, não precisar pedir dinheiro emprestado para consertar o carro ou parcelar no cartão de crédito ou dar cheque.
porque você tem uma reserva. E o segundo objetivo é para você pagar as dívidas que ficaram para negociar depois. Então, e também pagar as dívidas de trás para frente, vamos colocar assim, que é o último estágio ali da guerra contra as dívidas. Então, quando você chegou nesse momento, você já está rodando os 3 pilares. Você já está rodando o pilar das dívidas, você está rodando o pilar da organização e você está rodando o pilar dos investimentos. Não tem como dar errado essa parada. E aí, é claro que no meio do caminho, seu nível de confiança vai aumentar. Você começa a ter a bendita da luz do fim do túnel que todo mundo fala. Inclusive, essa aula agora já deve abrir o caminho para você. Porque olha o que eu estou te falando, você vai vir num orçamento negativo. Não está sobrando, está faltando, você está no vermelho. Aí, depois disso, você deu uma metralhada nas dívidas, no que eu chamo de guerra rápida e intensa contra as dívidas, metralhou as dívidas mais caras, metralhou as dívidas que estão tirando dinheiro da comida, que estão tirando dinheiro da sua casa, o dinheiro começa a sobrar. Você começa a fazer uma segunda onda de limpeza da sua vida, vai fazer um detox que fala, né? Tira tudo que você não precisa mais pagar, que não está compatível com a tua vida, e não é cortar a pizza do final de semana, é cortar a taxa do banco que você paga R$50 todo mês, sabe? Não é cortar um sapato que seu filho está precisando, é cortar aquele gasto que você fez e nem sabe por que você fez, aquela roupa que você comprou que você nem precisava e ficou parada dentro do armário, você nem está usando. E aí, olha só, o dinheiro vai aumentando mais ainda a sobra, e aí pronto, agora você já tem a sua rota de quitação de dívida, você tem a sua rota de investimento, e aí esse processo começa a ficar mais leve. Então, normalmente, depois de 2 meses, depois de 3 meses, o processo começa a ficar mais automático. A história dos pratos é real. Começa a girar os pratos e eles pegam uma tração que você só precisa dar um toquinho e falar assim, roda aí mais um pouquinho, roda aí mais um pouquinho. E a cada mês dessa jornada você vai enfrentando isso. A paz que você vai conquistar durante esse caminho, então tem como fazer o dinheiro sobrar. Porque para o dinheiro sobrar, a gente vai ter que enfrentar esse processo. Literalmente, que no começo é mais duro, que no começo vai exigir mais de você, mas que depois de algumas semanas, depois de alguns meses, vai ficando cada vez mais leve. E aí o efeito colateral disso, que é um efeito que eu falo que é o maior de todos, é você começar a receber dinheiro que você não estava esperando. Então, assim, do nada você fala, meu Deus, eu recebi a restituição de um seguro que eu nem sabia que eu tinha contratado, que estava atrelado ao meu empréstimo. Talvez você não saiba disso, mas seguro prestamista, que é incluído nos empréstimos de carro, que é incluído no empréstimo pessoal, no empréstimo consignado, não é obrigatório. Você faz um bacen e o banco devolve o dinheiro do período que você não vai utilizar. Você começa a receber dinheiro que você estava, às vezes, tempo para receber, aumento, mudança de serviço, retorno aí de imposto de renda. Então, assim, você tem um monte de coisa que o dinheiro começa a aparecer. E você pode não acreditar em mim, tá? Agora eu falando, mas é isso que acontece com os meus alunos. Hoje a minha aluna falou assim, nossa, Dagi, a gente falou de investimento ontem e do nada apareceu o crédito do imposto de renda na minha conta. Eu achei que eu ia receber só em novembro e agora vai vir em agosto e eu vou poder investir. E qual que é o outro efeito colateral? Eu falo que é o efeito colateral mão de vaca, né? Sim, você se torna uma pessoa muito controlada com os seus gastos. E não é porque você se torna mão de vaca, começa a dar valor para o seu esforço, tá? É porque você começa a falar assim, cara, eu ralei tanto para conseguir R$50 de desconto numa parcela, como é que eu vou pegar R$50 e gastar com um negócio que eu não vou usar? E aí você muda a tua personalidade e o seu comportamento. É um dos efeitos colaterais, tá? Então, assim, qual que é o outro efeito colateral? E assim, ó, olha que doido, o efeito colateral das dívidas é a recuperação da paz. Então, quando você encara as dívidas, você entende que tem uma forma de sair delas, você recupera a sua paz e a sua autoconfiança. Quando a gente vai para o modo da organização, você vai se tornar uma outra pessoa e automaticamente, estou falando módulo aqui, tá? Mas é a parte do método, é mania de falar módulo. Quando você vai para a segunda etapa, que é a etapa de organização, o dinheiro vai começar a sobrar e você vai começar a ter mais consciência de consumo. E quando você começa a investir, o seu nível de percepção de valor de dinheiro aumenta muito. Você fala assim, nossa, R$50 é muito dinheiro, R$10 é muito dinheiro, R$1 é muito dinheiro, porque esse R$1 que ia fora aqui, num descuido, numa taxa, num seguro de cartão de crédito que eu nem deveria ter, nossa, eu posso investir lá no Sofisa.
e vai aumentar a minha reserva de quitação de dívida, vai aumentar a minha reserva de segurança financeira para uma emergência, para dar segurança para minha família. Então, esses são os efeitos colaterais, é o que vai acontecer com você. Então, o que você precisa fazer? Qual que é o passo prático da aula de hoje? É você tomar uma decisão. Então, assim, eu tenho gente nova chegando no perfil todos os dias e eu falo que eu sou igual pastor de igreja, né? Vou brincar aqui, tá? Com todo respeito aqui aos pastores de igreja, mas quando chega aquela hora do culto, que eu me converti assim, tá? Que eu tinha 11 anos e o pastor falou assim, quem quer aceitar Jesus, né? E eu nunca vou esquecer disso, né? Porque eu falei, eu quero, pastor, eu quero aceitar Jesus. E eu tinha 11 anos quando isso aconteceu. E aí eu falo assim, que é a hora que eu falo assim, quem realmente quer pagar a dívida por um valor até 3 vezes menor, 3 vezes mais rápido? Vamos dar um passo a mais de comprometimento? E o passo que você tem que dar agora é estar comigo até o fim. Quando eu tinha 24 aninhos, né, 24 mais ou menos, 23 a 24, eu me tornei gerente de investimento. Além de estar fodida, ferrada e lascada, eu me tornei gerente de investimento, né? Eu assumi como gerente Wealth Management, que chamava. Era uma gerente que cuidava só de investimento, né? Ou seja, eu devia 100 mil reais e o banco, e eu queria ajudar as pessoas a investir. Esse é o nível de gerente de banco, tá? Eu posso falar para vocês tranquilamente, porque boa parte dos gerentes do banco tem muita dívida. Eu sei porque eu trabalhei no banco, trabalhei em superintendência de banco, eu sei como é que é. E aí, eu me sentia muito insegura. Eu ia visitar uns clientes que eram fodões, assim, né, que tinham milhões, e aí, né, eu lembro que eu tinha um gestor na época que era quem me treinou para fazer essa função, né, e aí ele falou para mim assim, Dagi, você tá com um problema. Ele foi fazer uma visita comigo, e aí acho que ele viu que eu não tava me comportando muito legal nessa visita, né, que eu tava muito insegura, e se eu me emocionar aqui, vocês me desculpem. E aí ele falou para mim assim, Dagi, eu quero que você chegue em casa e que você vai para frente do espelho e que você fala para você mesmo tudo que você fez para chegar até aqui. Eu quero que você lembra o quanto que você trabalhou, o quanto que você se esforçou, o quanto que você estudou e que independente de você ter 24 anos, você tem 5 anos de profissão. E aí eu lembro que quando eu cheguei em casa, eu parei na frente do espelho e aí a gente tinha uma espécie de script, né, para chegar no cliente e se apresentar. Olá, eu sou da GL Vipert, eu tô aqui para dizer que eu sou sua gerente e eu quero contar um pouquinho de mim para você. Eu quero te dizer que eu sou gerente de investimento, mas eu tenho 5 anos de experiência no mercado. Mas eu não me sentia com esses 5 anos de experiência no mercado. Eu me sentia uma novata, né? Eu me sentia uma novata real oficial porque todo mundo olhava para mim assim. Eu só tinha 24 anos, então eu sofri muito preconceito dos meus próprios colegas de trabalho, né? E aí eu lembro que eu parei na frente do espelho e chorei muito, né? E tá na hora de você ir para frente do espelho, você que tá aqui me assistindo, e falar assim, eu não sou essa dívida. Eu não sou essa dívida. Eu acordo todo dia, eu sou mãe, eu sou pai, eu sou trabalhadora. Eu me esforço, eu me dedico, eu sou honesta. Eu sou honesta, eu quero pagar as minhas dívidas, eu não sou desonesto, eu não sou sem caráter, eu não sou vagabunda, eu não sou vagabunda. E eu decido acreditar que eu sou capaz. E eu decido acreditar que eu posso fazer diferente. E esse é o último efeito colateral que eu vou trazer para você. A recuperação da sua autoconfiança vai fazer com que você acelere muito esse processo. Então, assim como eu fui para frente do espelho e falei, eu sou da GL Vipert, eu sou gerente de investimentos, eu tenho 5 anos de experiência no mercado e debulhei de chorar, vai lá para frente do espelho e fala que você não é essa dívida. Eu não sou, eu estou com dívida. Eu não sou endividado, eu estou com dívida. Eu não sou essa dívida, eu estou com essa dívida. Isso não me representa, isso não representa quem eu sou. Isso representa um erro que eu cometi, um ou vários, mas isso não representa quem eu sou. Essa dívida não representa quem eu sou. Eu sou muito mais que essa dívida, eu sou muito mais que esse problema. E assim eu encerro o conteúdo de hoje. Muito obrigada pela participação de vocês.